Olá pessoal, estamos aí novamente com mais um episódio do Saúde em Pauta. É um projeto que a gente iniciou, eu, Leandro Serafim, junto com a querida jornalista Elane Varjão. O objetivo do podcast é levar para vocês conteúdos de saúde de forma técnica, qualificada e simples, porque a gente sabe que a gente vive uma enxurrada de informações de saúde e nossa preocupação é trazer informações de qualidade. Muitas vezes as pessoas chegam para a gente com cada história que a gente fica com medo. E hoje a gente tem uma convidada especial, que é a minha querida colega psiquiátrica, Sandra Peu, que tem um trabalho belíssimo na psiquiatria. É uma pessoa, a gente só traz pessoas escolhidas a dedo pela responsabilidade que a gente tem com o público, com a população, para trazer essa saúde e qualidade. E eu queria já agradecer a Sandra por ter aceito esse convite de forma rápida. E a gente sabe que na correria do dia a dia você despender, tirar um tempo, né, para trazer informações de qualidade para as pessoas. A gente sabe que isso é caro. E obrigado, querida Sandra, por ter atendido este chamado, por estar aqui com a gente no podcast, onde a gente vai falar sobre a questão de saúde psiquiátrica, né? Que hoje, na verdade, o pós-pandemia explodiu muito. Talvez você tenha vai trazer para a gente essas informações e queria que você se apresentasse. Eu vou me apresentar, eu sou Leandro Serafim, sou médico cardiologista, tenho mais de 22 anos de experiência em saúde clínica e cardiovascular, e também faço parte da Câmara Técnica de Cardiologia do Conselho Regional de Medicina. Sandra, se apresente, muito obrigado por ter vindo. Olá, Leandro. Obrigada por esse convite tão gentil e carinhoso. Eu sou Sandra Peu, eu sou médica psiquiatra, formada também há mais de 20 anos, não vou dizer quantos para não denunciar a idade, né? Eu nasci paulista, mas virei baiana, graças a Deus. Então, eu sou uma psiquiatra de formação baiana, que sou associada à Associação Brasileira de Psiquiatria, faço os trabalhos voluntários pela associação, presidente de uma associação em defesa das pessoas com doenças mentais e seus familiares, né, e amigos, que é a AFATOM. Sou também da Câmara Técnica do CREMEB, na Câmara Técnica de Psiquiatria, e eu estou aqui para tentar ajudar a tirar algumas dúvidas, dar algumas informações que sejam pertinentes aí para a população. E estou à disposição, doutor Leandro. Então vamos lá, vamos abrir esse podcast e dizer assim, a primeira pergunta que muita gente faz pra gente, né, Sandra? Como foi a pandemia para a saúde psiquiátrica da população brasileira, em especial baiana, porque a gente sabe que houve diferenças, né, de medidas populacionais para cidades e etc. Só um relato que logo quando começou a pandemia e eu chegava na janela do consultório, olhava assim para a Avenida ACM e não passava nada. Eu falei, meu Deus, parece que o mundo vai acabar. Algumas cidades que eu atuo, as prefeituras eles fecharam, colocaram barricadas na cidade para ninguém sair, ninguém entrar. Então criou-se um clima de terror mesmo na população. E como é que você vê hoje, a gente, 2024, né, já perto de 2025, depois de 4 a quase 5 anos daquela situação, qual foi o impacto que gerou para a população a pandemia? Leandro, eu vou separar essa explicação observando 3 grupos populacionais. O grupo que não tinha doença mental, o grupo de pessoas que tinham doenças mentais e estavam em tratamento e estavam estáveis, e as pessoas que têm uma doença mental e estavam em crise. Vou lembrar que durante a pandemia, houve mudanças comportamentais instituídas por normatizações externas ao social, né? Houve normas estatais que são exatamente que forçam exatamente os critérios de adoecimento mental, né? Então a gente tem reclusão, ao abuso de álcool e outras drogas, então aumentou muito o alcoolismo, aumentou muito o consumo de outras drogas, diminuição da capacidade de sociabilização, perda financeira, muita gente perdeu o emprego, muita gente perdeu a rotina, forçar o convívio familiar, que às vezes não é simples, então a violência doméstica aumentou também. Então, fatores de risco para o adoecimento mental cresceram. Pessoas que não sofriam de uma doença mental
começaram a ter mais chances de sofrer uma doença mental e, de fato, isso aconteceu. Nós temos também as pessoas que estavam em tratamento, estavam estáveis, só que, além de todos esses outros impactos das pessoas que não tinham doença mental, elas também sofreram o impacto de não ter o acesso ao tratamento. Pessoas que fazem tratamentos particulares e em convênios já tiveram muita restrição. No SUS, nós tivemos mais restrição ainda. A distribuição de medicações ficou muito restrita. O acesso ao tratamento psiquiátrico nos CAPs, nos ambulatórios, ficou muito restrito. Às vezes, médicos mais idosos não podiam ir trabalhar. Então, uma população de milhares de pessoas ficou desatendida. E, obviamente, elas entram em crise. Aí, passando para a população que está em crise, nós tivemos fechamento de leitos psiquiátricos nesse período, com a justificativa de transformá-los em covidários. Nós tivemos isso em alguns estados, a gente sabe disso da tentativa aqui na Bahia. Nós tivemos, de fato, no Rio Grande do Norte, onde eu passei esse período da pandemia, né? Então, nós tivemos mudanças comportamentais. Pensemos também, além de termos poucas vagas para um paciente com grave crise, a gente tem também uma mudança de comportamento intra-hospitalar, porque o fluxo desse paciente desorganizado, que de repente pode ter sintomas gripais, foi completamente diferente de um contexto de não fora da pandemia. Então, um paciente psiquiátrico chega em estado confuso, desorganizado, ele vai para uma emergência psiquiátrica, aí ele começa a tossir, a espirrar, tem uma diarreia, sintoma de Covid. O que se faz desse paciente? Bota junto com o outro, infecta todo mundo, mas esse é do SUS, mas o outro é privado. Foi uma grande confusão, uma grande dificuldade, e a gestão de pacientes em crise também foi muito complicada. E o fato de uma pessoa ficar isolada, um esquizofrênico, por exemplo, que ficou isolado no quarto, não evitou. Eu tenho pacientes esquizofrênicos que ficaram trancados no quarto e a família diz, ele teve Covid e o resto da família não teve. Então, esses comportamentos mudaram, o acesso à medicação mudou, o acesso ao tratamento psiquiátrico, à psicoterapia, mesmo com a abertura do atendimento online. A gente não tem uma abertura de atendimento online pelo SUS qualificada. E mesmo assim, a gente tem um impacto muito grande na saúde mental por conta da pandemia, principalmente por desassistência. A gente, tanto na cardiologia, a gente sofreu também muito dessa situação, né? E você falando sobre isso, e eu fiquei aqui refletindo como realmente foi uma situação que trouxe um impacto muito grande, né? Esse confinamento, relações interpessoais. A gente diz que durante a pandemia, por exemplo, muitos casais se separaram, outros ficaram mais fortes, mas o índice de separação foi até maior, violência doméstica, crises, enfim. Realmente é uma tragédia. E hoje, assim, para a gente desmistificar, né? A gente diz que, assim, nós temos, Sandra, uma dificuldade muito grande quando um paciente chega com sintomas cardiológicos, né? Que é taquicardia, mal-estar, não está dormindo bem, acha que está próximo a uma morte súbita e a gente avalia, faz os exames e aí a gente afasta a possibilidade. Eu gosto sempre de falar isso. Recentemente, 2 pacientes minhas estavam indo para a emergência e geralmente as mulheres não são bem atendidas, isso é um fato. Então, o fato é uma realidade nas emergências. E dizia que era crise de ansiedade e, na verdade, estava com um problema de saúde grave. Então, é sempre o alerta que nem tudo é ansiedade e nós precisamos afastar a possibilidade de doença cardíaca. Mas o fato é que é o seguinte, quando a gente avalia tudo de uma maneira geral, descartamos a possibilidade de cardiologia, aí a gente fala ao paciente, você precisa de um psiquiatra. E aí vem aquela resistência, doutor, mas eu não sou doido. E como é que qual é a mensagem que você pode falar para a gente, médico, para encaminhar esses pacientes de uma maneira... Eu sempre falo, o psiquiatra é uma parte fundamental da nossa saúde, ainda mais hoje. Explico todos, ainda mais essa questão, passando pós-pandemia e tudo. A gente sabe que a gente vive numa sociedade que a ansiedade e distúrbios psiquiátricos, eles aumentaram muito. E como essa abordagem, para ficar mais fácil, eu vejo que
a Sociedade de Psiquiatria Brasileira, ela tem feito um trabalho muito bonito para mostrar que pessoas normais, a gente diz assim, pessoas bem capacitadas, tem profissionais de saúde que se tratam, né, artistas, enfim. Mas ainda há uma restrição muito grande da população para fazer o acompanhamento psiquiátrico. Como é que a gente consegue, Sandra, a orientar esses pacientes para não ter tanta resistência a procurar um médico psiquiatra? É interessante que você está me trazendo por conta da diferença da observação desse ponto de vista entre gerações, né? Nós chamamos na psiquiatria de psicofobia os preconceitos que as pessoas podem ter em relação à pessoa com doença mental ou aos profissionais que atendem as pessoas com doença mental, os tratamentos para a saúde mental. E isso no mais jovem não é muito aparente, não. E é até perigoso porque muitos jovens estão glamorizando a doença mental, banalizando a doença mental. Então, numa roda de amigos, alguém chega e fala: "Ah, eu fui no psiquiatra, eu estou fazendo terapia e eu tomo tal remédio." Aí o outro fala: "Mas eu uso tal, você já tentou tal?", né? "Ah, eu ainda não cheguei nesse, eu gosto desse outro", né? Então, na mesa da conversa, às vezes essa troca de informações medicamentosas é bem inadequada, né? Mas de uma certa forma apoiadora, porém glamorizada. Perde-se a realidade. Por outro lado, gerações anteriores mantêm, às vezes, esse preconceito. É como se houvesse uma capacidade de gestão da mente que não é real. Quando eu estou com uma baita de uma dor de barriga, eu tenho, obviamente, que ter comportamentos para ajustar minha dor de barriga. Então, eu vou parar de comer aquele dogão Hotmart, né? Eu vou ter que tomar, de repente, um Floratil, alguma medicação aí para melhorar minha flora, às vezes um antibiótico, às vezes não, me hidratar, tomar alguns cuidados, né? Mas eu não tenho como coordenar essa dor de barriga por minha própria vontade. Falar, dor de barriga, para, né? Então, e quando a mente que adoece, e a mente é um processo próprio do organismo, tal qual uma digestão, né? Então, quando a mente adoece, a gente também, por conta do próprio pensamento torto, não dá para desentortar pensamento. E é aceitar isso como algo normal, algo natural. E a gente precisa, às vezes, de recursos externos para apoiar que esse reajuste do corpo, do seu melhor ponto possível, volte a ter a sua estabilidade, né? Às vezes tem gente que vai ter a estabilidade de alguém pode ser pleno exercício da vida, volta a trabalhar completamente, fica até melhor do que funcionava antes, acontece. Às vezes, o melhor de uma pessoa é conseguir botar a colher na boca. Às vezes, é um paciente que tem muita dificuldade, tem um retardo profundo, um autismo grave, e colocar uma colher na boca é vencer uma barreira danada. Então, cada um, dentro daquilo que é o seu melhor, pode procurar, sim, o tratamento em saúde mental, um psiquiatra, um psicólogo e dentro dessa equipe, às vezes também nutricionista, às vezes terapeuta ocupacional, às vezes educador físico nos ajuda um bocado, né? E com esse trabalho conjunto, desenvolver-se no melhor que a pessoa pode ser, tirando o preconceito. É interessante isso que você disse em relação a choques geracionais, né? Na cardiologia, a gente não trata muito os mais jovens, né? Assim, na cardiologia que é adulto, que eu faço cardiologia de adulto, então é comum, o meu público, ele está de 40, 50 a mais, né? Então, realmente é uma geração, você tem mais experiência com gerações mais novas e na cardiologia são gerações mais velhas e realmente isso que você falou, eu até nem tinha prestado atenção que de fato as pessoas mais novas todos já falam que já estão fazendo terapia e etc e tal, encaram de fato com uma percepção melhor. E aí cabe às mentes mais velhas, né, mais experientes, mudar um pouquinho esse paradigma, né, entender que o bem-estar, a saúde mental, ele faz parte. Você fazer um acompanhamento psiquiátrico não está nada fora do comum, né? E interessante que, como você disse, Sandra, que de fato precisa de uma equipe multidisciplinar, onde a nutrição é importante, a educador físico também é importante. Eu acho que a nutrição até está mais, hoje em dia, até com a internet, etc., ela tá sendo até mais visualizada. As pessoas até estão buscando mais
uma alimentação melhor. Ainda falta a questão do educador físico. Eu sinto que ainda, até na cardiologia, até reabilitação de pacientes idosos, etc., a gente não consegue ainda entender, porque se desvirtuou muito, e aí eu vou já puxar um gancho, veio aqui, eu já vou puxar um gancho. Se desvirtuou muito a questão de saúde na academia, né? A academia, que deveria ser um ambiente de saúde, hoje, infelizmente, não se tornou. Porque as pessoas vão lá, ela começa a se comparar umas com as outras, começa a ser estimulada de que é um verdadeiro tráfico de drogas, porque quando você entra, a pessoa começa a ser, mas eu tenho aqui um estimulante, eu tenho um anabolizante, e você não vai conseguir isso por conta própria, e onde deveria justamente mudar. Então, vou trazer já agora para esse ambiente de academia que o que você diz em relação à preocupação, porque infelizmente, pessoal, um dos motivos, inclusive, que eu comecei a entrar no mundo digital foi para trazer uma informação de qualidade, porque profissionais de saúde trazem informações de não qualidade, alguns, e acabam prejudicando o paciente com o intuito, infelizmente, só de tirar dinheiro das pessoas. Essa é uma realidade. Hoje eu não tenho mais assim, pudor em falar que essa é uma verdade, a gente tem que encarar como isso, tem feito mal. E nesse ambiente de beleza, de bem-estar, as pessoas tomam várias e várias medicações, inclusive medicações para transtornos psiquiátricos, enfim. E o que você poderia falar um pouco para a gente, até dar uma dica para as pessoas que estão cultuando somente a beleza, usando medicamentos, e como isso pode transformar a saúde mental, e até em relação à comparação, né? Porque às vezes, para uma pessoa, a maneira como ela enxerga o seu físico, ela é pessoal, e a gente tem que entender. E ela entrar num ambiente de academia onde as pessoas têm uma falsa saúde, que eu digo sempre, se você olhar de perto ninguém é 100% saudável, viu? Não existe o super-homem aqui na Terra. De perto alguém sempre tem alguma coisinha. O que você poderia falar pra gente sobre essa questão de academia, a saúde psiquiátrica nesse ambiente e o que pode transformar? Dicas para a gente melhorar esse ambiente de atividade física. Leandro, eu vou começar falando a respeito de formação de médico. Eu acho que isso é muito importante. A formação do médico em psiquiatria tem sido deficitária nas universidades, a gente sabe disso, né? Então, às vezes, a percepção de que humanizar, ser acolhedor, é psiquiatria. Não, não é. Isso é dever de qualquer médico, qualquer profissional, para além da medicina, deve ter um atendimento humanizado, deve ter um atendimento acolhedor, porém, ele tem que ter um ponto de vista técnico que seja e seja capaz de fazer uma leitura do que está acontecendo com aquele paciente, de fato, para fazer um bom diagnóstico. E para fazer um bom diagnóstico, ele tem que conhecer fundamentalmente a psiquiatria, pelo menos para excluir outras coisas. Você apontou na outra pergunta a respeito da possibilidade de um problema cardíaco estar com sintomas que parecem uma crise de pânico, mas que não é. Então, tem que fazer um diagnóstico diferencial bem feito. E aí eu entro com a segunda parte, de identidade do indivíduo. Nós temos hoje um esvaziamento de valores na sociedade, que é muito grave. E nesse esvaziamento de valores, começamos a ter atividades de culto a ideais, né, e que nós colocamos como potencialmente mais importantes que qualquer outra coisa. Então, esse culto vai da matéria, vai do ter, né? Então, eu quero ter, de repente, um Porsche, que é maravilhoso, que eu vou andar por Salvador no meu Porsche. E as redes sociais acabaram mostrando que todo mundo é rico e feliz, né? Pois é. Todo mundo tem um Porsche, todo mundo tem um BMW, e aí todo mundo feliz, anda viajando para todos os lugares. E esse referencial, né? Ele fica mimético, né? Então, eu tenho a mulher mais bonita do mundo ao meu lado, eu tenho o diploma mais poderoso, né? Então, esse ter para de concluir o ser. E essa falta de constituição do ser, de conhecer-se e amar-se fundamentalmente, porque precisa do olho do outro, precisa da comparação com o outro, traz muito do adoecimento também. Então, na internet, nós temos atividades miméticas. Pode reparar, a hora que entra a modinha
de alguém postar o prato da comida, a foto da comida, todo mundo posta a foto da comida. A hora que começa, uma mocinha faz foto de biquinho de pato, todas fazem biquinho de pato. Só fala aí para nosso público o que é o mimético. Mimético é quando a gente começa a fazer coisas copiando um ao outro, sim. né? Como se fosse uma mímica, Sim, né? isso. Como se fosse um macaco que fica copiando o outro, né? É igual aquela brincadeira, seu mestre mandou fazer, Seu né? mestre mandou fazer. E a gente faz isso na internet. É da humanidade e isso faz parte da capacidade de desenvolvimento de linguística do ser humano. E ok, o problema é esse desenvolvimento mimético e o desenvolvimento de linguagem está esvaziado. Porque o ser humano está se esvaziando de valores. Ele parou de ser quem ele é, parou de saber quem ele é e ele está precisando do olho do outro. Então, se eu vou para a academia sarado e as pessoas falam, nossa, parece que ser sarado é legal, a pessoa que é saradona fala, ser sarado é legal, eu vou manter isso. E ela começa a desenvolver padrões de qualidade do que ela entende de válido, né? E que pode ser o sarado da academia e pode ser o estudioso da cardiologia, não importa, né? Então a gente começa a ter esses padrões e começa a ir em busca desses padrões e às vezes são inalcançáveis. E começa alguém que valida os mesmos padrões, buscar esse novo horizonte e que às vezes é irreal e não o constitui como ser, não o constitui como pessoa. E na tentativa de funcionar para além, as pessoas começam a usar substâncias inadequadamente. Então, chega no meu consultório alguém, eu sou concurseiro, não estou conseguindo ter concentração. Eu queria um remédio porque eu tenho TDAH, né? E aí você vai avaliar, não tem TDAH, talvez tenha ansiedade, né, que tem sintomas que tiram a atenção de fato, mas a pessoa simplesmente estuda e o que ela está estudando não está conseguindo rendimento. E é natural. Vai fazer um concurso, a maior parte das pessoas não passam no concurso. As vagas são poucas, os concurseiros são muitos. E tá todo mundo achando que tem que ter potencial para tudo. Às vezes não dá. E as pessoas não querem aceitar que às vezes não dá. Não querem aceitar que elas têm limitações no funcionamento. Tem limitações na quantidade de sono para dormir, e limitações no tempo de ficar acordado, limitações no tempo de ter prazer, limitações no tempo de trabalhar. Então elas não querem mais aceitar isso e começam às vezes a querer botar remédio, outras substâncias aonde não faz sentido. É interessante isso que você falou, porque a gente tem que entrar no mundo digital, né? A gente precisa estar, até para ajudar as pessoas, que as pessoas realmente sofrem. E como você disse aí, que a gente tem dois pontos. Primeiro, você acha que isso é um fenômeno do mundo digital? Esse seria um ponto para você falar. O mundo digital pode trazer esse efeito colateral. O mundo digital é fantástico, mas tudo na vida tem efeito colateral. Eu costumo falar para o paciente, se alguém te disser que o medicamento X não tem efeito colateral, você pega ali suas coisinhas e fala, se pica e vai para outro médico. Porque nada na vida não tem efeito adverso. O amor, que é o nosso principal sentimento, se você não dosar, vai ter problema. Imagine outras situações. Então se vendem, assim, como foi muito bom você falar, que as pessoas veem assim, você pode tudo, basta você mentalizar e siga o código, você pode tudo. E a gente sabe que nem todo mundo pode tudo, né? Nem todo mundo vai ser um Elon Musk da vida, vai atingir um grau de sofisticação financeira e mental. Nem todo, senão seria um mundo de gênios, a gente iria uma sociedade extremamente evoluída. A gente sabe que cada um tem seu segmento próprio e sua expertise. Eu costumo falar, além da medicina, eu mexo muito com roça, e eu sempre falo assim para o pessoal, olha, eu sou médico, mas você que mexe com roça, você sabe, essa habilidade é infinitamente melhor do que eu. Então, cada um na sua sociedade tem seu papel de importância. E era isso, eu queria falar com vocês sobre isso. Você acha que o mundo digital, ele trouxe essa questão de pior, de comparação, de adoecimento das pessoas? O que a gente diz? Que antes a gente se comparava com as pessoas da rua, né? Sua rua, aí fulano tinha um carro diferente, tinha uma boneca diferente, enfim. Aí hoje você se compara com milhares e milhares de pessoas que estão no digital. O que você acha? Qual é a sua opinião sobre isso? Eu acho que a internet modifica a humanidade a partir da possibilidade de acesso à informação
de velocidade de informação. Ele aponta uma coisa interessante: os pacientes têm chegado me dizendo que têm dificuldade de manter concentração, mas eles estão toda hora em redes sociais de fluxo rápido, mudando o feed, virando feed, são informações curtinhas, e que ele começa a ter um treinamento para não ter fixação de informação. Ele não vai ter como elaborar cada coisinha das informações que ele recebe, né? Então, lembrar, nós temos acesso à informação quase infinita, mas o que chega para a gente é parte daquilo que a gente busca. A maior parte do que a gente recebe não é o que a gente busca, é o que a internet verifica que seria agradável aos nossos olhos, que vai dar manutenção à nossa fixação no assunto, fixação na tela, e vai nos conectar para que a gente fique lá grudado, né? Então, a gente não escolhe o que vê. A gente não tem liberdade de pensamento plena para ficar escolhendo o que está vendo na internet. Temos que ter essa clareza, né? Você vai falar a respeito de pão de queijo. Aconteceu comigo com pão de queijo, né? Estava lendo lá no Instagram, procurei pão de queijo. Aí apareceu uma receita de pão de queijo. 2 outras coisas, receita de pão de queijo. Uma receita de pão de queijo diferente. Aí depois uma outra receita de pão de queijo e receita de algo feito com polvilho, né? Então, ela começa a trazer aquilo que vai me fixar, para eu ficar até de madrugadinha colada naquilo. Ah, tá, mas isso me engrandeceu? Eu fui fazer um tour no Louvre, um tour online no Louvre? Não fui, né? Então, a gente tem essa dificuldade. E o fato em si de estar conectado não é para ser ruim. O importante é o que você busca. E para menores de 18, para quem tem criança em casa, não pode deixar solto, não pode deixar o Deus dará. Pai e mãe tem que olhar que essas crianças estão olhando, né? Nós temos também um grande problema que você falou, não deixar solto, é a questão de que destrói o cérebro, né? Que é a pornografia, né? A pornografia tem um acesso fácil hoje. Se perdeu aquela questão de valores que eu digo, assim, de hoje, que você... Na minha época, olha, já fico ficando velho, a barba tá branca. A gente pegava, tinha aquele amor platônico, você escrevia... Na faculdade eu ainda fazia isso, escrevi carta para colega para dizer que estava gostando, imagine. E hoje em dia, assim, você tinha o desejo, você admirava a pessoa que você estava encantado por uma série de situações, começava a se aproximar, e hoje não. Você quebrou, né? Assim, quebrou com essa questão, o excesso de pornografia, a sexualização das crianças, que isso é um fato. Já tem na literatura mostrando isso daí. E aí as pessoas já partem, em vez para um relacionamento já muito avançado, né? E, de fato, a informação da internet é importante, como você citou bem e segue o alerta. A informação que chega para você que está assistindo não é nem sempre o que você quer. Esse ano eu fui para o congresso todo ano eu já vou para o congresso de cardiologia de São Paulo, que é um dos congressos melhores do mundo. E aí, esse ano eu levei a família. Eu não sei o que aconteceu. O algoritmo do Instagram identificou que eu estava com família, provavelmente uma foto que eu devo ter postado nos stories, enfim. E aí ele mandava programação de infantil. Inclusive até me ajudou, que apareceu uma propaganda para mim, eu levei os filhos. Para você ver como a gente é induzido, né? A questão do consumo. Então, realmente, a gente tem que tomar muito cuidado. E nem tudo que está na internet é verdadeiro. Então, discuta sempre com o seu médico, porque eu, Leandro Serafim, doutora Sandra Preu, a gente tem uma responsabilidade com os nossos pacientes perante o Conselho de Medicina. Então, nunca iremos falar bobagem. Aliás, se a gente até deslizar, a gente pode ser penalizado, né? Verdade. A gente fica mais na internet, fala o que quer, não tem responsabilidade. E, Sandra... Deixa eu lhe perguntar uma coisa sobre pornografia, doutor Leandro. Você trouxe isso a respeito do acesso fácil das crianças, né? Lembrar também, para o adulto, isso começa a fazer construções de pensamento idealizadas, da mesma maneira que a gente estava falando da academia, né? Da idealização, do pensamento, idealizadas a respeito do que é o sexo, do que é a sexualidade, e o indivíduo passa a não ter relações normais, presenciais. Ele não consegue, porque ele passa a idealizar o parceiro, a parceira. Às vezes fica complicado. Criança, adolescente não tem formação psíquica, não tem capacidade cognitiva
de fazer elaborações e passa a ter o entendimento como única fonte de informação clara, visível, é aquilo, né? De que aquilo é o sexo normal. E a gente tem que lembrar que aquilo não é o sexo normal. A vida sexual, às vezes, é até muito mais chata do que aquela coisa maravilhosa, né? Sim, Né? Aquela gritaria. Então, é uma coisa muito mais simples e que traz muito mais conexão. E isso fica vulgarizado. Os jovens começam a achar que é normal aquilo e começam a buscar o entendimento do que é normal. Então, pai e mãe têm que, sim, observar e mais que isso, se observar, ter o entendimento. Eu lembro de um senhor que eu atendo e ele falando a respeito da preocupação porque o filho estava num grupo de WhatsApp, um filho adolescente, e naquele grupo de rapazes havia pornografia entre homens, né? E ele muito preocupado, né? E uma pontuação, sim, e se fosse um homem e uma mulher, também não seria um problema grande? Né? Então, qual é a formação desse pai, dessa mãe, que de repente precisa ter uma melhor perspectiva de observação para construir nos seus filhos uma visão do desempenho de sexualidade mais saudável? Lembrar, o médico que lida com a sexualidade é o psiquiatra também. Né? perfeito. Às vezes tem problemas de ejaculação precoce, que é de ordem sexual, ordem psiquiátrica, né? E às vezes anorgasmia, tantos problemas aí, o psiquiatra está para ajudar. Hoje em dia, assim, transtorno de identidade de sexo, né? Que, Uhum. na verdade, transformaram uma situação como uma pauta, né, identitária. A gente sabe que muitas vezes as pessoas sofrem com essa questão. É um tema Uhum. polêmico, isso aí, talvez a gente faça um podcast só sobre essa questão de sexualidade, que muita gente sofre com isso e não sabe nem lidar. Porque a gente teve até um debate no grupo nosso da faculdade, uma situação que um colega passou com o filho, nessa situação dessas mudanças aí de que tem tido. Mas esse é um tema que ele é muito longo e depois a gente marca um podcast só para discutir, porque eu digo que tem muitos pais, muitas relações hoje familiares sofrendo por essa questão da sexualização, que infelizmente o debate que a mídia tem, o debate que o governo tem, os governos que a gente fala, né, Uhum. é totalmente diferente do que a gente fala que é o skin the game, e a gente tá ali no de tete a tete com o paciente, com a família. Olha, doutor, meu filho é assim, assado, a gente tá brigando, a gente não tem mais a relação, o que você faz para poder ajudar? E a própria pessoa sofrendo com aquela sua situação. Então, é algo assim bem complexo, que eu tá aqui já o convite para a gente ter um podcast só para discutir sobre essa questão da sexualização do mundo moderno que a gente está vivendo, né? Convite aceito. Pronto. Sandra, e assim, muita coisa se fala, até alguns vídeos curtos, as pessoas falando, mas assim, o que de fato, como a gente pode dizer que uma pessoa ela tá com depressão, ansiedade, ou se é só o estresse? E o que é isso? Como a gente, como médico cardiologista, por exemplo, médico clínico, e o próprio, as pessoas, como é que a gente pode ajudar? Como é que a gente pode identificar e pedir a pessoa, olha, você está passando por isso assim, você está com o diagnóstico seu é esse, assim, de maneira assim simples e palatável para as pessoas. Você pode falar um pouco como a gente definir o que é uma depressão, o que é uma ansiedade, ou só o estresse mesmo do dia a dia, nessa vida corrida que todos nós levamos? Pronto, eu vou tentar explicar de uma maneira simples. Né? Quando nós temos uma circunstância em que nos traz, entre aspas, um luto, seja um luto pequenininho ou um luto grandão, a gente pode ter sentido tristeza, né? Então, eu perdi alguém que eu gosto e eu vou ficar triste. Ou então eu cheguei no ponto de ônibus e o ônibus passou bem naquela hora, eu vou ficar triste. Eu teve um pequeno luto, a perda da minha organização do dia, né? Então, é um pequeno luto, mas eu vou ficar triste pelaquela coisa que eu perdi. Eu tinha uma expectativa de ir bem na minha prova e aí eu não passei, fui mal naquela prova e vou ficar triste. Só que a tristeza, ela é contextualizada e, além disso, além de contextualizada, ela não impede as ações do dia. Então, mesmo triste, eu vou continuar fazendo o que eu faço.
A depressão não, a depressão é diferente. A depressão, ela pode vir com uma tristeza maior ou menor, ela pode vir com motivos ou sem motivos. Existe, às vezes, circunstâncias que é a gota d'água e a gente identifica, né? Até mesmo um luto pode ser a gota d'água, né? Mas às vezes não tem motivo nenhum. Uma pessoa tem tudo nessa vida. Tem dinheiro, a família é boa, tá todo mundo bem, não tem motivo nenhum e ela fica muito triste. Mas além disso, ela tem adinamia, ela não consegue manter as atividades como antes, ela não tem força para fazer as coisas, tem alterações do sono, da vigília, então pode ficar com insônia, às vezes dormindo além da conta, pode ter alterações do apetite, não consigo comer nada, começo a comer pra caramba, né? Começa a ter dificuldades cognitivas. Memória e atenção ficam mais complicadas, o cérebro fica mais lerdinho, né? E às vezes existem distorções do pensamento. Nada vai dar certo, eu não consigo, de repente eu acho que as pessoas não gostam de mim, que eu sou um peso, esses pensamentos de culpa. Então a depressão vem num conjunto de variações que não são próprias do normal da pessoa e que não é só tristeza. Não é só tristeza, não é só pesar. Ela vem no grupo. Em ansiedade, eu gosto de fazer sempre uma explicação para os meus pacientes. Vou te convidar, doutor Leandro, para fazer um passeio comigo dentro de uma floresta. Você gosta de floresta? Gosta? Vamos para o mato, né? Vamos lá. A gente tem que buscar uma coisa importante lá dentro desse mato. É mato mais fechado, tá bom? Sim. Vamos para uma trilha. E a gente vai percorrendo essa trilha e a gente gosta de olhar uma florzinha, sentir aquele cheiro de ventinho, o verde, parece que o cheiro do verde vem, né? Sim. A gente relaxa, fica bem, né? Isso. Aí, de repente, a gente está caminhando e aparece uma onça. O que acontece? Tem uma resposta orgânica a esse estressor. É palpitação, é tremedeira, a barriga embrulha, né? A gente fica pálido e aí tem que tomar aquela decisão. O cérebro muda também, o pensamento muda. Então, a gente tem que decidir, eu vou correr ou não vou correr? Eu vou correr, mas eu vou correr em direção à onça ou em direção oposta à onça? Eu vou subir numa árvore ou vou lembrar que eu assisti o Globo Repórter que dizia que onça sobe na árvore? Tem que ser pensamento rápido, hipervigilante e tem que ter respostas para se poupar de uma situação. Ok, a onça virou, foi embora e a gente tem que continuar seguindo. Seguindo mais adiante, como é que a gente vai se sentir? Vai estar tudo bem? Ou você vai estar sobressaltado, hipervigilante, observando se nesse percurso pode aparecer uma onça de novo. Aí já não é mais o mesmo passeio, mudou o nosso passeio, né? Então, se um tatu mexer no mato, a gente pula junto, né? Então, porque às vezes um pequeno estressor vai mudar. Então, eu vinha numa situação de normalidade, eu posso ter passado por uma situação estressora, que para cada um é diferente. Então, para um é a prova de matemática, para outro é o boleto da Coelba, para o outro é o menino chorando, para cada um tem um estressor. A onça de cada um varia, né? Mas depois que passou pela onça, se houve um mal-estar grandioso, a gente passa a continuar com medo dessa onça ao longo da vida. E o que faz a psiquiatria para lidar com esse processo de ansiedade generalizada ou de pânico? Pânico quando aparece o tatu e remexe lá no mato, né? Que a gente tem esse efeito tal qual onça, mesmo sem ser. A gente faz o uso de medicações específicas para que a pessoa consiga organizar o pensamento melhor e identificar, é onça, é tatu ou não é nada, né? Eu consigo lidar com o tatu. E a psicoterapia, às vezes, ajuda muito para a gente poder olhar o que eu faço com essa onça. Eu pergunto para meus pacientes, você encontrando com a sua onça agora, o que você queria ter na mão? Uns falam, eu quero ter uma espingarda. O outro fala, eu vou treinar para ser domador de onça. O outro fala, eu vou estar com uma armadura. Cada um arruma um jeito. E esses jeitos de lidar com os nossos enfrentamentos é muito bem construído nas consultas psiquiátricas bem feitas e em psicoterapia. É interessante isso que você falou, né? Os desafios, né? E assim, o meu entendimento, você me corrija se eu estiver errado, o seu exemplo foi excelente, essa questão da ansiedade, né? Existe uma questão da cronificação dessa ansiedade, por exemplo, eu
o fator estressor, quando eu saio na rua, eu tenho medo. Aí meu órgão diz, não, eu não vou mais sair na rua, eu não vou mais no shopping, eu vou até a Uhum. padaria. Aí já a padaria, ele já dá aquele gatilho do medo. Aí ele vai se restringindo, até chegar um momento que a gente fala que, você me corrija se eu estiver errado, Uhum. de pânico, que é aquele assim, eu fico totalmente dentro do quarto porque tudo agora está me afetando. E existe essa progressão, se não for adequadamente tratado. Por exemplo, na clínica médica, na cardiologia, o Uhum. que, que a gente percebe? As pessoas vão tendo esse sintoma, palpitação, desconforto, e vão achando realmente que está com um problema cardíaco sério, Uhum. súbito, aí elas não conseguem fazer mais nada, e aí até ela entender que não existe aquele risco de morte iminente, de um infarto, de um ataque cardíaco, ela, ela relaxa, mas assim, até chegar no médico, a gente sabe que tem muita dificuldade, pode cronificar. E essa cronificação, como é que acontece? Digamos que o paciente não teve a oportunidade de chegar até você nessas fases iniciais e chega num estágio bem avançado. É possível melhorar esse estágio que o paciente está? A ansiedade, eu acho que o Brasil é o país que tem mais frequentemente pessoas, a população mais ansiosa do mundo é a do Brasil, né? Então, esses casos extremamente avançados, eles não são comuns, são poucos. Acaba chegando no consultório, meio seu, né? Mas eles não são comuns. A maior parte da população vai ter sintomas de ansiedade e vai ter uma autorregulação de alguma maneira. E sabe que ansiedade não é só ruim, não. Às vezes a gente Sim, precisa de ansiedade para responder às coisas. A gente não tem ansiedade nenhuma, a sim. gente não faz nada na nossa vida, não se Tá, protege. tá a É. importância desses conteúdos digitais que eu, assim, como você falou, que não tem surgido tanto, que as pessoas estão já consumindo com conteúdos interessantes, né? Eu vi um vídeo que você também postou no Instagram falando sobre essas questões que a gente está falando. E assim, a gente vai ajudando as pessoas a identificarem, né? E casos extremos realmente são raros. Assim, durante a pandemia, chegou ela já era paciente minha. E aí, no ano passado, se eu não me engano, 2023, ela chegou com a marcha sem andar. Sem andar. E Uhum. aí eu fiz o exame Mas, neurológico, assim, físico e tal, aí achei que isso, olha, eu acho que a gente tem que afastar, encaminhei pro neurologista, que eu achei que ela poderia ter tido um AVC, tinha fator de risco para ter AVC, e na verdade ela desaprendeu a andar, porque na pandemia ela cronificou a ansiedade, ela tinha medo de tudo. Ela uhum. ficou enclausurada num quarto, se eu não me lembro por quantos meses, onde as pessoas levavam comida naquela história, né? Tipo preso mesmo, levava comida na porta e ali ela a higienizava e tomava banho no banheiro do quarto e não saía. Um Ah, negócio bem interessante grave. o que você trouxe para mim agora, né? Então, nós temos essas situações mais graves. Chegando o paciente, a família está com dificuldade, não sai nem do quarto. Existe a possibilidade de visita domiciliar de um psiquiatra em casa, né? Ótimo. Existe a possibilidade de telemedicina. Então, o médico tá hoje ele pode entrar no quarto do paciente, entra no quarto de pacientes em São Paulo, em outros países, a gente hoje consegue essa possibilidade, né. E o apoio da medicação ajuda, apoio da psicoterapia ajuda, mas e você apontou, a família precisa estar junto nesse tratamento, não reafirmando. Às vezes os processos de dessensibilização vão diminuindo, vamos ter pequenas exposições. A conquista de chegar até a sala, a conquista de chegar até o elevador, de descer o elevador, e assim, de pouco em pouco, as dessensibilizações podem ir acontecendo até que a pessoa volta à vida normal. É possível voltar à vida normal? Sim. E em relação a essa pessoa que chegou em cadeira de rodas, não é simplesmente ansiedade pura, ansiedade e pânico. A gente chama também de transtorno conversivo, que às vezes vem junto com transtorno dissociativo. Circunstâncias psíquicas insuperáveis ao consciente, elas podem ser resolvidas pelo inconsciente da maneira mais econômica possível. E o que é econômico para o inconsciente, às vezes não é socialmente adequado e não é adequado para o rendimento da vida do indivíduo. Então, às vezes, essa possibilidade de eu tenho absurdo medo de andar, eu tenho absurdo medo do que eu vou confrontar se eu andar, se eu sair desse quarto, é mais fácil
vamos desligar a perna dessa pessoa. O inconsciente chega e fala, desligar a perna. E a perna realmente não funciona, né? Você vai ver, não funciona. Mas a resposta de reflexo se mantém, as outras respostas fisiológicas se mantêm. Mas o setor que fala, mexa a perna, o que o cérebro manda, mexa a perna, para de funcionar de fato. Isso é interessante, né? Como as coisas, como a nossa mente, né, que faz parte da saúde, consegue dominar nosso A corpo. psiquiatria é incrível, eu adoro. E hoje, graças a Deus, é o trabalho que vocês têm feito de conscientização, né, que a Sociedade Brasileira de Psiquiatria tem feito, as pessoas entenderem que a gente precisa equilibrar nossa mente, né? Uhum. Não é, eu digo que de médico e louco, cada um tem um pouco nessa história. Todos nós precisamos ajustar nossa mente, né? Certo. E assim, Eu entendo o ditado popular, né? que as pessoas falam Mas, isso. eu sei. Falam, ouvem, eu ouço no Só para consultório, né? entender que a gente precisa ajustar. Todos nós podemos ficar com a mente desajustada e precisa de um auxílio de um Mas profissional. uma mente desajustada não é loucura Não, necessariamente. sim. Essa é a nossa dificuldade hoje, Entendi. né? Esse jargão talvez seja errado. Então Psicofóbico. É um né? pouco psicofóbico, É porque verdade. a pessoa, Vamos mudar. o louco, Sim. né? O louco que vai procurar o psiquiatra, temos pacientes loucos, mas a maior parte dos pacientes, eles são ansiosos, são deprimidos, eles não são E loucos. profissionais que trabalham normal, têm a vida normal, né? Oxe, eu tomo remédio, eu tomo, eu vou no psiquiatra, faço terapia, Exatamente. eu tô aqui. Exatamente. Né? A gente tem que tirar isso, desmistificar, como a gente começou falando, né? Qual é a dica que para você passar para as pessoas como cuidar da saúde mental de forma preventiva, né? Preventiva para não chegar em situações mais graves, como a gente citou, de pessoas que chegaram ao ponto de não andar. O que a gente deve fazer no dia a dia para ter uma boa higiene mental? Doenças mentais, elas são multifatoriais. E elas vão brotar aonde tem solo fértil, é o que eu repito sempre. Solo fértil é o quê? É genética que predispõe a. E eu gosto de fazer uma comparação. A pessoa que tem o solo fértil para diabetes, de repente meu avô, meu bisavô, meu pai, todo mundo tinha diabetes na família. Então, é muito possível que eu tenha diabetes. Se eu tiver uma vida que eu só como fast food, que eu não faço atividade física, que eu tenho uma vida estressante, né? Então, vários fatorizinhos próprios para a piora do diabetes, eu vou ter diabetes mais precocemente. Se eu nasci em Xangri-Lá, só paz e amor, uma atividade física ótima e de repente uma dieta perfeita, é provável que se eu for ter diabetes, é muito tardiamente que ela vai aparecer. Doença mental é a mesma coisa. Então, se existe uma predisposição, vamos tomar cuidado. Manter horário de acordar e dormir. Cada um tem o seu horário, mas manter horário de acordar e dormir. Observar os estressores ao seu redor. Tá valendo a pena aquele emprego mesmo ou ele tá acabando com tua vida? Né? Tua relação familiar tá boa ou você tem que investir mais nela? Atividade física é extremamente importante, inclusive para controle de ansiedade. Leandro, é cientificamente provado. Atividade física é um tratamento para ansiedade, para depressão também. Né? Então, não é para a hora que a pessoa está em crise começar a fazer. Não é assim. Às vezes a pessoa não consegue fazer porque não está bem. Né? Dietas adequadas. A gente começa a ter dietas desequilibradas também. Não é para ficar rígido também, não é para ter aquela ortorexia alimentar, não é isso, mas uma dieta saudável, variada, saudável, né? Ter seus momentos de lazer, momentos de prazer e observar aos primeiros sintomas, não espere evoluir, procura o psiquiatra. Não vamos deixar para frente. Se a gente deixa muito para frente, as coisas podem complicar. E a complicação pior da psiquiatria é o suicídio. Por isso que a gente faz a campanha do Setembro Amarelo, para que sintomas sejam observados, tanto pelo indivíduo como pelos familiares, colegas de trabalho, né, precocemente. Com a observação precoce, indo para o psiquiatra rapidamente, ele vai dizer, isso é realmente sintoma de uma doença mental, isso não é sintoma de uma doença mental. Se for, bora tratar para que mais adiante as coisas não evoluam, mas daqui uns meses, daqui uns anos, as coisas não fiquem muito graves. É isso, se a gente começa a lidar precocemente, fica tudo mais fácil.
identificar, né, os primeiros sinais e Uhum, fazer um acompanhamento profissional. A gente sabe que, uhum, infelizmente, no SUS nós não temos assim a oportunidade de todos, mas existe, por exemplo, a associação como a Faton, né? Eu estava até conversando recentemente com o Regiane, uhum, que participa também, que a gente vai ter uma oportunidade em Salvador, junto com o nosso querido colega César Leite, que é uhum. médico e agora vai ser vereador de Salvador, para que a gente abrace também esses projetos psiquiátricos. Eu tenho um projeto também de diabetes na escola, por conta do meu filho que tem diabetes. E é importante essa conscientização da sociedade, né, para, como você falou, para não deixar a chegar a estágios mais avançados. E Sandra, em relação a medicamentos, né? A gente Uhum. sabe que os medicamentos são importantes, os medicamentos psiquiátricos, eles mudaram a realidade da saúde mental da população mundial. Uhum. E tem uma coisa interessante que eu digo assim, muitas vezes, que existe o 8 ou 80, né? Se você está assistindo e vê um profissional destruindo a medicina que a gente que está aí em evolução há anos, décadas, com estudos e mais estudos, dizendo que ele é o dono da verdade, que todos os médicos são vendidos, desligue o que ele está falando ou saia da consulta, Uhum. porque nós que já temos já uma estrada, né? A gente viu como a medicina evoluiu o tratamento. Medicamentos cardiológicos houveram uma evolução e na psiquiatria. E em relação aos medicamentos psiquiátricos que são importantes, a gente sabe que pode ter efeitos colaterais em relação até metabólicos, né, Sandra? Muitas vezes alguns medicamentos podem gerar a síndrome metabólica, que é aumento da pressão, açúcar e colesterol. O que você pode dizer para nessa situação, nós médicos e até os pacientes que observem isso para se cuidar e viver melhor? Primeiro é para o paciente buscar um psiquiatra, um cardiologista, não importa, um RQE, Registro de Qualificação de Especialidade. Procura lá, entra no site do Conselho Federal de Medicina, buscar médico, coloca o nome do médico, coloca o número do CRM dele e observa qual é a formação dele real, né? Como é que está a situação dele junto ao Conselho Regional de Medicina. Dá garantia que é um bom profissional? Não, não dá. Mas pelo menos diminui a chance dele ser um mau profissional. Já filtra, né? É um É, grande filtro. já é uma ajuda, né? É. Então, diante desse registro, se ele falou que ele é psiquiatra, tem que estar registrado o RQE dele como psiquiatra. Se ele falou que ele é ortomolecular, não vai ter lugar nenhum registrado porque não existe essa especialidade, né? Sim. Então, tomem cuidado. Não vão no oftalmologista para resolver problemas cardiológicos. Não vão no ginecologista para resolver problema psiquiátrico. São situações diferentes, né? Bom, então em relação à medicação. Você falou, Leandro, da mudança mundial por conta das medicações. No Brasil, chega a clorpromazina, uma medicação antipsicótica, a primeira medicação antipsicótica, em 1954. Imagina só, antes disso não tinha antipsicótico sendo usado. Por isso que as pessoas ficavam internadas nos hospitais, porque elas não tinham tratamento medicamentoso. A partir do momento que a gente tem tratamento medicamentoso, as pessoas podem estar mais estáveis e são tratadas em casa. E é isso que a gente quer, pessoas tratadas em casa. Mesmo que situações graves, doenças psiquiátricas, às vezes muito graves, dá para tratar em casa. Todos os pacientes respondem a uma medicação? Não. Vários remédios diferentes são criados para isso. Medicações psiquiátricas causam vício? Não, a maior parte delas não causam, não, né? Mas precisa usar para sempre? Algumas sim e a outras não. Mas bem resumidamente, né? Sim. As que tratam, em geral, elas não causam dependência. As que fazem são curativos de uso temporário, essas podem, são os benzodiazepínicos, né? Sim. Ou então aqueles indutores de sono, né? O Zolpidem, o Zopiclona, esses aí são para uso temporário, não é para o resto da vida.
Então, nós temos que ponderar isso. Usando uma boa medicação, não precisamos dar continuidade. Lembremos, medicações que têm o nome antipsicótico, elas não são necessariamente usadas só como antipsicóticos. Medicações que chamam anticonvulsivantes, elas não são usadas só para tratar convulsões. O comprimido não sabe o nome dele, e aí a hora que a gente prescreve, ele começa a funcionar para um bocado de coisa. Então, o paciente que precisa de indução de sono, eu uso um antipsicótico de baixa dose. Alguém que está com sintomas conversivos dissociativos, eu tenho uma outra dose de um antipsicótico. Uma pessoa que precisa associar um antidepressivo com uma outra medicação para potencializar, às vezes eu uso um antipsicótico. Um paciente que está psicótico também usa um antipsicótico. Então, dependendo da dose, dependendo dessas circunstâncias, haverá o uso de medicações mesmo com o nome não associado ao nome da doença, né? E essas medicações, principalmente quando doses maiores são usadas, e lembrar que não é porque um comprimido é de 5 e o outro é de 500, que o de 5 é menos que o de 500 se a substância for diferente, né? Quando a gente começa a usar doses mais altas por conta de uma necessidade, aumenta o risco dessas medicações interferirem no metabolismo geral do corpo. Algumas podem gerar ganho de peso e outras perda de peso significativo. Então, o médico tem que ficar muito cuidadoso em relação a isso. Quando aparece ganho de peso, pode ter aumento de pressão arterial, aumento da glicemia, aumento do colesterol, aumento do risco cardiovascular por conta dessas mudanças, né? E a associação do cuidado com o cardiologista pode ser uma dupla de trabalho muito boa, o psiquiatra e o cardiologista. Nós temos pacientes em comum, né? Sim. Eu fico muito grata por Eu isso. também, muito. E fico feliz também porque é um trabalho muito bem feito, eu sei, o doutor Leandro trabalha muito bem, e a gente vê a resposta, né? Então, temos que ter observações específicas, orientações dietéticas de atividade física e controle cardiológico pelo uso de algumas medicações. Tem algumas que modificam o ritmo cardíaco, tem algumas que interagem com substâncias que são próprias do corpo, sais do corpo, e de repente são depletados esses sais, e esses sais podem alterar o ritmo do coração, né? Pensando mais a longo prazo, intoxicações. Então, sim, vale a pena ter essa observação cuidadosa, observar o risco-benefício do uso de cada medicação. Cada paciente é único, tem que ser visto carinhosamente como um todo. Ele não é um problema psiquiátrico, ele é uma pessoa. Ele não é um problema cardiológico, ele é uma pessoa. E isso a gente faz até com bastante carinho. Interessante que você falou que é justamente isso. Nós não tratamos doenças, né? A gente trata seu João, Dona Maria, cada um com as suas peculiaridades. Porque é muito comum falar assim, fulano de tal é psiquiatra, fulano de tal é cardíaco, fulano de tal é diabético, né? Então fulano de tal é autista. Eu não tinha esse hábito, e depois de estar inserido em um contexto até de comunidade de diabetes, eu comecei a falar assim, não, ele não é diabético, ele é seu João, ela não é diabética, ela é Dona Maria, ela tem uma condição e essa condição não vai definir o que ela pode ser o que ela quiser, porque cria-se muito assim, quando a gente às vezes dá um diagnóstico de uma determinada situação, aí acaba limitando a pessoa para aquela doença, ou seja, aquela condição. E a pessoa, ela é o que é, né? Como se ela tivesse que vestir aquilo. Exatamente. E às vezes algumas pessoas vestem daquele diagnóstico, né? Tomam para si. Eu sei que às vezes é alentador. Agora eu sei o nome do que eu tenho e agora eu sei contra que eu estou lutando, quais são os meus desafios. Isso é importante e é bom. Mas a pessoa não se limita ao desafio que ela vai ter que enfrentar com o nome da doença. Perfeito. Sandra, a gente já tem um tempinho aqui de conversa, vieram vários insights para a gente marcar uma próxima, porque é um tema realmente muito palpitante. E o que você poderia passar assim, de consideração final, ou algo que a gente não falou, que eu não perguntei para você, que você acha relevante falar nesse primeiro podcast com você, porque você vai vir mais vezes. Bom, porque é muito assunto para a gente debater aqui sobre psiquiatria. Primeiro eu quero dizer que eu estou super honrada pelo convite, agradecer demais e falar da parceria que é importante entre as especialidades. Nós não somos médicos de doença, nós somos médicos diferentes, já sabemos disso, né?
E que nós trabalhamos com a informação adequada, né? Às vezes nossa conversa não é legal. Às vezes nossa conversa é muito chata. A gente às vezes fala o que o paciente não gostaria de ouvir. Lógico que nós trabalhamos sempre tentando falar de uma maneira em que seja compreensível e afetivamente possível da pessoa escutar, né? Às vezes nós damos informações muito difíceis para os pacientes. Às vezes eles temos que propor escolhas difíceis. Nós sabemos disso. E às vezes a escolha difícil é parar de comer brigadeiro, né? Mas às vezes a escolha difícil é para quem eu vou deixar minha herança, Sim. né? É complicado. Cada um tem a sua história. Mas se a gente trabalha em grupo, tecnicamente, e quem está assistindo vá aprender mais de cada especialidade. Não é para ficar especialista em outras especialidades, não. Mas vá aprender a importância, porque você vai receber um paciente psiquiátrico na sua especialidade e, de repente, você não vai estar atento às interações. A hora que você receber um paciente polimedicado, o que você vai fazer? Você vai mudar o remédio que o paciente psiquiátrico está usando, não vai, né? Como é que vai lidar com as orientações que já foram dadas pelos outros colegas? Então, trabalhar com a pessoa nos traz a responsabilidade de comunicação entre colegas. E o Dr. Leandro é muito aberto, eu sou muito aberto. Trabalhem com isso, né? E trabalhem com menos preconceito em relação à psiquiatria. A psiquiatria tem um parâmetro muito técnico, nós não trabalhamos com fantasia, com achismo, né? Eu acho que é isso. Não, né? nós temos hoje uma psiquiatria muito forte, tecnicamente muito forte mesmo. Congresso, inclusive, em Brasília, muito bem falado, né? Congresso brasileiro esse ano. Nossa, eu acho que lá teve o quê? Lá pelo menos 7 mil pessoas, aqui o ano passado muito bem falado. foram mais de 8 mil pessoas. Mostrando a força da sociedade, né? E preocupado em trazer conteúdo de qualidade aos médicos. Nós fazemos as coisas bem feitas. Então, aproveitem o que é feito bem feito e tragam o melhor para o seu paciente. E você procure um médico que atenda esses requisitos. Interessante que, assim, a verdadeira medicina integrativa é aquela medicina que vai ter essa questão de os médicos discutirem o seu bem-estar melhor. Porque hoje, muitas vezes, você falou, Sandra, que é interessante. Aí eu vou no psiquiatra, eu vou no cardiologista, eu vou no oftalmologista, eu vou no ginecologista. Aí vai só nos especialistas, não tem ninguém que concentre, faça o meio de campo, que pegue a pessoa e abrace e olha... Esse seu problema aqui, que você está com gastrite, que você está com taquicardia, que você está tendo desconforto, até dificuldade de engravidar, é psiquiátrico. Às vezes você vai em vários especialistas e o problema é único, é a sua questão mental que precisa ser ajustada e está trazendo transtornos físicos, né? A gente vê muito isso. E rodou por diversos especialistas e acabou não tendo diagnóstico. E Sandra, onde nosso público pode te encontrar em relação à rede social? Qual é a sua rede social que você... Qual é o seu Instagram, né? Que hoje todo mundo tá no Instagram. Diga aí onde é que as pessoas podem te encontrar. É @sandrapeu.psiquiatra. Pode me procurar lá, pode deixar uma mensagem, pode dar um palpite sobre essa nossa conversa aqui. De repente ficou uma dúvida, de repente quer saber mais alguma coisinha. Pode colocar lá embaixo nas perguntinhas, né? E a gente vai trabalhar para trazer respostas. Eu agradeço muito aqui o nosso podcast Saúde em Pauta, que é um projeto, como eu disse, que saído na mente de Leandro Serafim e Elane Varjão, que é uma jornalista, que infelizmente, por questões pessoais, ela não pode estar aqui presente. Agradecer, Sandra, por você estar aqui nesse dia com a gente. São temas extremamente importantes. Vai voltar outra vez, né, no nosso podcast. Agradecer mesmo, muitíssimo obrigado. Obrigado a vocês que estão aí assistindo a gente, assistiram esses minutos, e deixar já um recado que nosso próximo podcast vai ser com o nosso colega Antônio Mota, que é oftalmologista, onde a gente vai também bater um papo bem interessante sobre as doenças oculares. Obrigado a todos, obrigado por assistir a gente e até mais no podcast Saúde em Pauta. Tchau, pessoal.